Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Imagino que não esteja tudo bem depois desse empate decepcionante. 1-1 em Natal contra o Sport de Patos. Botafogo estreia tropeçando no Campeonato Paraibano. Vou falar desse jogo a partir de agora. Você que está aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ao final do vídeo comenta a sua opinião sobre o desempenho botafoguense. Vamos lá. O jogo não foi bom no geral. E a atuação do Botafogo foi pior ainda. Claro, a gente tem que pesar calor, primeiro jogo do ano, num campo praticamente neutro. Até tinha alguns torcedores do Botafogo, fizeram até barulho, né? Na transmissão a gente conseguiu perceber, mas longe de ser um apoio que pudesse fazer alguma diferença, como seria um jogo no Almeidão. Então o Botafogo teve dificuldades, mais dificuldades do que eu imaginava. Não imaginava um jogo intenso, um jogo com o Botafogo amassando, até porque todo esse contexto que eu já citei deixa o jogo mais igual, deixa o jogo mais equilibrado do que ele seria se essa partida fosse disputada na 9ª rodada no Almeidão. Então, o Sport de Patos, eu acho que acabou se beneficiando um pouco da questão do horário do jogo e do calor. Os caras treinam em Patos, no sertão paraibano. O calor de Natal não é o pior que eles já enfrentaram no ano. Eles já enfrentaram certamente um calor bem pior durante o treinamento. Então foi um time que conseguiu se adaptar mais à condição climática. Mas não justifica, tá? Era calor para os dois times. Tudo bem que o Sport de Patos pode ter se sentido um pouco mais confortável com a temperatura, mas isso não pode explicar a atuação do Botafogo. O Botafogo não ter vencido. A escalação, o que a gente já esperava, grande parte da escalação a gente já esperava que fosse essa. Fracaro mantido no gol, a dupla de zaga Igor Moraes e Márcio Silva. O Ian Souto, como chegou depois do Natal, ainda está um pouco atrás nessa briga para ser zagueiro titular. E até acho que essa dupla, Igor Moraes e Márcio Silva, pode manter essa titularidade. São dois bons zagueiros. Nas laterais, Vitor Ricardo e PK, era o que tinha de melhor. No meio de campo, Igor Maduro e Thalisson, né? Os volantes. E o Dudu Nardini, que é um volante de origem, jogou no meio. E aí eu acho que esse foi um dos problemas do Botafogo hoje, o Dudu Nardini. Nas pontas, Brenner Camilo e Guilherme Santos, também esperado. E o Gustavo Balotelli foi o centroavante que sobrou, né, porque o Anderson Chaves não estava à disposição, pelo menos nem no banco estava. O Nenê ainda está se recondicionando, né, início de temporada, que era esse jogador que pode fazer também a função de referência, e o Dourado não aguentava jogar 90 minutos. Então sobrou para o Balotelli ter essa chance de ser o centroavante titular. E aí o jogo começa e parece que vai dar tudo certo para o Botafogo. Com 30 segundos tem um pênalti. Um pênalti meio mandrake. Então eu achei os dois pênaltis, aqueles pênaltis que são marcados apenas no Brasil. Ele toca no jogador, o jogador se desmancha e o árbitro dá pênalti. Eu achei os dois bem questionáveis. Mas pelo menos o árbitro manteve o critério. Marcou lances similares para os dois times. Botafogo fez 1-0 com o Guilherme Santos, pênalti bem cobrado, e aí tem expectativa, Botafogo com 1 minuto faz 1-0. O Sport de Patos vai ter que se lançar, o Botafogo vai ter mais espaço, e se imprimir intensidade, se continuar a intensidade dos primeiros segundos de jogo, vai fazer 2-0 e vai liquidar a partida. A minha sensação era essa. Só que 1-0 deixou o Botafogo muito tranquilo no jogo, tranquilo até demais. Jogo 9 horas da manhã, muito calor, você já abre 1-0 e aí, até de forma inconsciente, parece que você não tem a obrigação de dar intensidade ao jogo, porque você já está ganhando o confronto. Mas aí foi o grande perigo, porque o Sport de Patos foi vendo que o Botafogo não assustava tanto. O Botafogo teve, depois do gol, o único lance que eu lembro de perigo foi a cabeçada do Gustavo Balotelli, que foi uma boa cabeçada, o goleiro defendeu, mas só isso. O Botafogo tentou muito passe longo. Os passes longos até chegavam, né, no último terço, mas aí os jogadores não conseguiam
transformar isso em lances perigosos, em finalizações. Então foi um Botafogo muito estéril. O Botafogo ficava com a bola, mas não conseguia produzir. O jogo não passava pelo meio de campo, e aí eu acho que é muito pelo Dudu Nardini, que foi muito apagado, sobretudo no primeiro tempo. Ele não procurava o jogo, os companheiros não o procuravam, então você não conseguia jogar pelo meio de campo. O Botafogo sempre tentando bola esticada, que eu acho muito pobre, tá? Para o Botafogo. Mas foi o que o time apresentou no jogo e, sobretudo, na etapa inicial. E aí, sobre o Dudu Nardini titular, o Ed Carlos, tudo bem, o Giovani não tinha condição de começar 90 minutos, mas o Ed Carlos, ele teve o contrato renovado. Ele é meio-campista ofensivo de origem. Aí ele não serve, você tem que improvisar um volante que passou 6 anos fora do Brasil, que certamente não está acostumado a jogar nessa temperatura, para ele ser o seu meio-campista da estreia. Então, por que renovou com o Ed Carlos? Se ele não serve nem para jogar contra o Sport de Patos. E o Ed Carlos, fisicamente, com certeza estava bem, porque foi um cara que foi o primeiro a se apresentar para voltar aos treinos, se recondicionar fisicamente. Então, foi uma questão técnica mesmo. O Bernardo Franco avaliou que é melhor improvisar o Dudu Nardini do que o Ed Carlos. Então, me parece que a renovação do Ed Carlos foi um erro. Se ele não é útil nessa situação, vai ser útil quando? Então, no final do primeiro tempo, voltando ao jogo, o Sport de Patos tem um pênalti, também achei meio mandrake, Igor Maduro chega ali atrás do jogador, o jogador sente, desaba, pênalti, gol do Sport de Patos, 1-1. E aí me surpreendeu o Bernardo Franco não mudar no intervalo. O Botafogo não teve alterações, voltou com o mesmo time, claramente um time que não funcionava. É um time que não conseguia criar chances, não conseguia ali ter transições rápidas, não conseguia ter triangulações. Quando chegava era muito mais ali, quando conseguia empurrar o adversário, cruzando bola na área, tentando um passe em profundidade, um chute de fora da área. Era isso que o Botafogo conseguia. Teve até uma chance do Nardini, né, no início, que ele finaliza para fora. Foi um lance perigoso. Mas o Botafogo não conseguiu em nenhum momento exercer uma pressão no Sport de Patos. Não conseguiu fazer, sei lá, 10 minutos de blitz. 10 minutos martelando ali para buscar o gol. Isso geralmente dá certo. Quando você pega um adversário mais fraco, você tem um momento ali de muita pressão, você acaba até forçando o erro do adversário, você consegue fazer o gol. O Botafogo em nenhum momento do jogo conseguiu ter 10 minutos de pressão. E aí deixa o adversário muito confortável. 1-1 no placar, o Sport de Patos só quis fazer o tempo passar para levar um ponto aí para o sertão paraibano. Ponto muito importante para o Sport de Patos, diga-se de passagem. E foi isso. Aí entrou. Já tinha entrado o Varela no lugar do Thalisson no final do primeiro tempo. Eu acho que foi uma questão física, né, do Thalisson. Acho que ele sentiu, ele saiu ali meio mancando. Aí deixa eu ver as alterações aqui. O Botafogo, depois disso, fez no primeiro tempo, aos 12, tirando o Vitor Ricardo, que eu acho que cansou muito. Foi um jogador que apareceu muito ofensivamente. Eu acho que isso deve ter desgastado. Fez muito laicar, né? Campo ofensivo e campo defensivo. Entrou o Eric e entrou o Henrique Dourado no lugar do Balotelli. E aí o Dourado teve até uma boa cabeçada. Foi uma das melhores chances do Botafogo no segundo tempo, uma cabeçada que passa ali rente à trave. Henrique Dourado claramente é mais jogador do que o Balotelli, né? O Balotelli me parece muito aquele jogador ali de empurrar a bola para dentro, assim, no máximo. Não tem muito recurso. Então o Dourado entrou, teve essa chance, mais para frente. E aí foi o grande problema, tá? O Botafogo, eu falei aqui na análise do elenco, o Botafogo tem um elenco curto em relação a pontas. O Dudu Atamoto não estava disponível hoje. Não estava nem no banco. Então o Botafogo não tinha pontas no seu banco de reservas. O Botafogo não tinha, no segundo tempo, a opção de dar velocidade. Porque os titulares estavam extenuados, o Guilherme Santos e o Brenner Camilo, e você não tinha ninguém ali para entrar e dar um novo gás, para você tentar uma pressão final. Então o Botafogo teve como últimas alterações
o Giovani e o Ed Carlos. Nenhum dos dois jogadores são jogadores de velocidade, são jogadores mais de cadência. Então ficou muito favorável o Sport de Patos. Essa questão do Botafogo não conseguir acelerar o jogo em nenhum momento. Aí até o Botafogo ficou muito com a bola, ficou rondando ali, chute de fora da área, teve um chute de fora da área do PK. Aí teve a falta do Guilherme Santos, que foi até uma das melhores chances do Botafogo no primeiro tempo, a defesa do goleiro, no rebote ali, o goleiro também pegou, mas estava impedido. Foi isso. O Botafogo não teve uma chance claríssima de gol ali no final do segundo tempo. Até teve uma indecisão ali no final, né, do Fracaro com o Igor Moraes, que quase o Sport fazia o segundo gol. Mas foi uma estreia muito abaixo mesmo. Esperava mais. Eu acho que a questão de não ter um meio-campista de origem prejudicou o time. Tá? O Dudu Nardini não me parece ter essa capacidade. Pode ter mostrado isso em jogo treino, nos coletivos, mas não sei se vai ter essa capacidade de ser esse meia mais avançado. Até acho que ele pode render como segundo volante, até porque ele tem um passe em profundidade bom, um passe longo bom, mas hoje nem conseguiu executar isso praticamente em nenhum momento. A questão de não ter pontas no banco é prejudicial demais, porque o Botafogo está jogando com 2 pontas, né? Até tinha dúvida se ia jogar no 4-4-2, como seria o Botafogo, mas jogou ali no tradicional 4-3-3, com 2 pontas titulares e nenhum no banco. E aí você, num jogo desgastante fisicamente, onde você teria que imprimir alguma velocidade para também pegar o adversário cansado e construir algum lance de perigo. O Botafogo não tinha esse jogador no banco. Então já a questão de ter poucos pontas no elenco cobrou o seu preço já nesse primeiro jogo. Já cobrou. Então, estreia decepcionante, não foi um jogo bom. Claro que a gente tem que ter paciência, foi só o primeiro jogo, foi num contexto ruim, de 9 horas da manhã. Mas aí, outra questão, o Botafogo vai jogar, quando precisar jogar no domingo, vai jogar 9 horas da manhã, por causa da TV? É isso? Claramente esse horário não ajudou em nada ao Botafogo. Se fosse um jogo 6 da tarde, 5 da tarde, eu acho que o Botafogo teria muito mais gás para vencer o jogo. Claramente os jogadores estavam extenuados na parte final. No segundo tempo, muito erro besta dos jogadores, erro de passe, erro de domínio. Claramente isso é um jogador cansado, né? Perna pesada. Porque quem jogou jogo treino amistoso jogou 45 minutos, que é o padrão. Então quando você joga mais que isso, jogando na lua, de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã em Natal, realmente não dá para exigir tanto dos jogadores. Então, esse acordo com a TV que financeiramente foi bom para o Botafogo, cara, esportivamente não foi nada bom. Ser obrigado a mandar esse jogo 9 da manhã prejudicou, claramente prejudicou o Botafogo. Não sei se ganharia em outro horário, mas teria uma chance maior. Isso eu tenho convicção, tá? Mas é isso. O Botafogo joga contra o Confiança no próximo final de semana, no próximo meio de semana já, né? Lá em Sapé, jogo 3 da tarde também, num calor, né? Então não vai ser muito diferente do que foi Natal. E não pode mais tropeçar, tem que vencer. Porque se você empata, você não ganha do Confiança, você tem um jogo contra o Souza na terceira rodada, que já vira uma decisão, que não era. Era para o Botafogo fazer pelo menos 4 ou 6 pontos nesses 2 primeiros jogos, para jogar tranquilo contra o Souza na estreia, possivelmente na estreia no Almeidão. Então, o Botafogo já se vê obrigado a vencer o Confiança aí na próxima quarta-feira, às 3 da tarde. Sobre o jogo, sobre as atuações individuais, eu penso até fazer um vídeo analisando jogador por jogador, mas no geral, tá? Só para finalizar aqui, Fracaro não foi muito exigido, então não dá para a gente avaliar tanto. Eu gostei dos zagueiros, eu gostei da defesa no geral. Só me preocupa um pouco o Vitor Ricardo em jogos onde o adversário tem uma capacidade maior ofensiva. Porque ele me pareceu muito ofensivo hoje
e os adversários podem aproveitar ali, jogar nas costas dele, tá? Thalisson e Igor Maduro, enquanto estiveram em campo, fizeram o que a gente esperava dele, né? O Igor Maduro acabou errando muito no segundo tempo, mas acabou até sendo um jogador presente ali no setor ofensivo, como a gente já espera dele. Dudu Nardini foi muito ruim, acho que foi o pior jogador do Botafogo. Brenner Camilo achei apagado. O Guilherme Santos achei mais participativo, mas errou muito também. E o Gustavo Balotelli é um jogador que eu não espero tanto. É aquele jogador, ele teve a cabeçada que o goleiro defendeu, é isso. Eu espero que ele consiga ali ter uma boa finalização, mas é um jogador que não ajuda muito além disso. Pelo menos não me parece ter essa capacidade. E aí os jogadores que entraram do banco, o Varela, ok, não achei ruim, mas também não achei bom. O Dourado, muito mais presença de área do que o Balotelli. Você vê que ter o Dourado ali, você sente que o time está mais perto de fazer um gol. Ele atrapalha mais a defesa adversária, né? A defesa fica mais preocupada, então é melhor para o time. Pena que o Botafogo não conseguiu imprimir um volume de jogo para o Dourado ter mais chances. E aí o Ed Carlos e o Giovani, bem apagados, tá? Entraram bem apagados, não fizeram praticamente nada. Então não conseguiram ajudar muito o Botafogo, né? O Botafogo precisando vencer, teve que botar 2 meias e não tinha atacante para colocar em campo. Então essa questão ainda de não ter todo mundo à disposição foi um problema hoje. E o Bernardo Franco já começa com uma pressãozinha. Ele não tinha muito respaldo pela carreira curta, o time não apresenta um bom desempenho, um time muito, em termos de criatividade, muito pobre, até achei bem organizado defensivamente, mas precisa mostrar mais para o torcedor ter alguma confiança no trabalho dele. Mas, claro, o primeiro jogo ainda, a gente tem que esperar um recorte maior para ter uma avaliação mais justa. É isso, vídeo feito. Gostou daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.